Olá, o Entrevistas Especial deste mês tem como convidado o professor e colunista Márcio José Andrade da Silva, que nos falará diretamente de Campinas. Seja bem-vindo novamente, Márcio. Oi, Caio. Agradeço aqui ao convite, de retornar a este canal aqui para tentar explicar um pouco a minha leitura sobre o tema que você me questiona. Vamos dialogar um pouco e ver se é possível isso. Vou tentar fazer um esforço aqui de tentar responder. E o tema especial deste mês é a filosofia e o reality show. Márcio, o que é reality show? Bem, Caio, em relação a essa sua primeira questão, que é o que é, na verdade, um reality show, né? Se a gente for pegar na origem da palavra, na tradução, seria um show da realidade. A ideia, pelo menos que eles passam, é que eles tentam reproduzir questões do dia a dia, né, com personagens, aliás, nem com personagens, com pessoas reais, né, não personagens, não ficcionais. E, e a ideia é essa daí, então que você seja apenas um observador de uma vivência, de um cotidiano. Isso daí pode ser visto nos programas que existem na TV brasileira ou na TV a cabo. Existem milhares e milhares de casos, né? Tem tanto de cozinha, como de moda, de convivência de um grupo restrito, né? Isso daí, por aí vai. Essa ideia surgiu em 1973 com um programa norte-americano chamado Na Família Americana, né, uma tradução livre, onde eles abordam todo o cotidiano dessa família, na década de 70. Então você vai imaginando que desde o primeiro momento até quando encerra o programa, eles vão filmando o dia a dia. E aí é interessante, nesse programa, esse primeiro programa chamado Reality Show, ele mostrou duas coisas, o divórcio do casal, né, e um filho assumindo sua homossexualidade. Isso aí na década de 70, né? Então você vê que já causou um certo alarde, uma certa manifestação. E aqui no Brasil, deixa eu me lembrar, surgiu não sei se o pessoal lembra, vai lembrar do No Limite, que era um programa onde as pessoas viviam situações, era um grupo confinado a uma região inóspita e tinha que cada um ia passar por várias provações até que saísse um vencedor. Depois veio um outro programa chamado Casa dos Artistas, onde os artistas eram confinados numa casa e iam convivendo. Depois veio para logo em seguida, esse Casa dos Artistas foi no ano de 2001, mais ou menos, No Limite em 2000. E em 2002 surgiu o Big Brother, esse que já é conhecido. E há outros casos também, como a Fazenda. Então, são confinamentos onde as pessoas tentam vivenciar, né, esse convívio, essa relação entre pessoas. Isso é uma ideia do que é um reality show. E qual a relação entre a filosofia e o reality show, Márcio? Tem um colega, Renato Bittencourt, ele escreveu um texto para a revista Filosofia, Ciência e Vida. Apareço, logo existo. Né, na revista número 57 de 2011. Mas a capa bem propícia, não, pavão. É interessante que ele vai estabelecer essa relação com Descartes, mas, aliás, na verdade, né, comparando, enquanto para Descartes é o pensamento que me torna possível a minha existência, ou a percepção da minha existência, né? Pegando, só fazendo um resuminho bem resuminho mesmo da teoria de Descartes, explicando o penso logo existo, né? Descartes fala que é necessário a gente duvidar do dos nossos sentidos, né? Eles nos enganam, né? E através da dúvida metódica a gente vai eliminando, até chegar a uma dúvida, aliás, a uma certeza, na verdade, que é incontestável. Eu estou pensando a respeito de tudo isso.
né, de todas essas artimanhas dos sentidos, né, e que com isso, ao pensar, eu não posso duvidar que estou pensando, né? Então, a partir daí, eu sei que estou pensando, logo eu existo. Bem resumidamente, né? Então, ou seja, eu penso, logo existo, porque a única certeza que eu tenho é que penso. O Renato vai trabalhar isso aí, só que trabalhando na sociedade contemporânea, que é a questão da aparência, né? Onde você tem que... a pessoa tem que seduzir pela aparência, não pelo conteúdo, o outro, né? Então, a pessoa é levada a essa questão de, como diríamos, de aparecer, né? Isso é visível até no mesmo nas redes sociais, onde tem aquelas fotos agora que você tira, que chamam selfies, né? Ou seja, agora você aparece, você anuncia que está indo para o restaurante, você anuncia que chegou em casa, então tem que estar falando do seu cotidiano, como se fosse um grande reality show. Enquanto eu, voltando um pouco na televisão, né, que é o nosso enfoque do reality show, o telespectador é levado a uma passividade. A gente vai, enquanto telespectador, apenas observar os outros executando o seu cotidiano, né? Um pouco que nem essa, eu vou falar mais tarde no outro filme, Show de Truman. Né? E isso daí é interessante da televisão, porque eu me lembro de ter lido tempos atrás, numa das crônicas do Stanislau Ponte Preta, que é o pseudônimo do Sérgio Porto, onde ele fala, né, uma das máximas dele, que a TV é a máquina de fazer doido, né, porque ela leva todo mundo, naquela época, isso aí, década de 60, mais ou menos, quando ela estava sendo implementada ainda, né, não existia tantos loucos ainda no mundo. Ela leva o outro a não pensar, né? Ela é conduzida. Isso daí a gente já teve vários casos também. E nessa passividade, na televisão, né, a gente acha que tem uma liberdade, que é a liberdade do controle remoto. Né? E esse, o nome desse aparelho é até interessante, né? Controle remoto. Né? Pode ser um controle que alguém esteja fazendo sobre mim remotamente, à distância. Né? Já o Edward Snowden já comentou até sobre isso daí, né? Não na TV, mas através da internet. Somos controlados, né? Somos vigiados. Né? O que lembra bem muito o 1984 do Orwell. Né? Então, esse negócio do controle remoto até me lembra aquelas tornozeleiras dos prisioneiros. Né? Então, o pessoal sabe, quando você usa o controle remoto, quando você está zapeando pelas TVs, o pessoal está monitorando qual o canal que interessa a essa pessoa, qual o canal que aumenta, que tem mais audiência, tem menos audiência. Né? Isso daí é muito interessante. E isso daí me lembra também aquela figura da Casa dos Espelhos. Né? Então, enquanto eu estou vigiando o outro, entre aspas, né? Vigiando o outro naquele confinamento, alguém está me vigiando. Então, assim, um vigia, quem vigia quem? Então, está um vigiando o outro, mas o outro está me vigiando, e isso daí por aí vai, né? E é muito, muito interessante isso daí. Então, dá para pensar, né? O Renato, ele até cita alguns autores aqui que já se debruçaram sobre esse tema também. Né? Ele vai citar a Maria Rita Kiel e o Butch, com o Videologias, tem deixa eu ver aqui o outro, tem o Debord, né? Com a Sociedade dos Espetáculos, o Baudelaire com Telemorfose, o Descartes mesmo, né, que ele usou na meditação, o Sartori com Homos Videns, televisão e pós-pensamento. Então são alguns autores, se o pessoal tiver acesso, ou pode consultar até no site de busca, coloca Renato Bittencourt, reality show, vai aparecer 2 textos que ele produziu.
né? Um deles é para a revista Filosofia, Ciência e Vida. Márcio, um momento marcante em sua primeira participação no canal de entrevistas foi quando você relacionou a sala de cinema com a alegoria da caverna de Platão. Isso também pode ser uma forma de nós relacionarmos o tema especial deste mês, a filosofia e o reality show. Vamos ver algumas cenas? Assim, lembro do mito da caverna, né? Então temos os escravos que têm projetado ao fundo na tela as sombras do que passa na realidade, né? Assim fala o cinema, né? Temos o cinema, estamos olhando para uma tela e lá é projetado a realidade, o que achamos que é a realidade, né? Tanto que a gente consegue se emocionar, né? Chorar, rir, quase convivendo aquilo que o personagem está nos passando. Márcio, ao falarmos do reality show, nos lembramos da obra 1984 de George Orwell. Você poderia falar um pouco sobre essa obra? O livro, 1984, ele na verdade é uma denúncia de George Orwell. É o último livro que ele escreve. Vem falecer pouco tempo depois. Ele acaba em 48, 49 a publicação, em 50 ele falece no início de 1950. Então, o último livro é uma denúncia que ele faz contra o autoritarismo, contra qualquer forma de autoritarismo, e ele vai criar um enredo onde existe um Big Brother, ele denomina assim o Grande Irmão. A personagem da Beleza tem esse termo, é chamado de Big Brother. E existe que é o presidente, o mandatário da Oceania, que é um grande conglomerado. E lá, toda a parte do mundo, na verdade o mundo todo, se torna um país só, governado por ele, pelo Big Brother, e onde ele ordena quem casa, com quem faz o quê. Né? Existem algumas palavras que ele cria, alguns termos, algumas palavras de ordem, que é para causar uma certa confusão, um torpor na mente das pessoas. Né? Então, por exemplo, a guerra é paz. Uma das frases. Né? Outra é liberdade é escravidão. Ignorância é força. Isso entre outras frases que ele vai criando, né? Outras legislações. Então, Big Brother é aquele que tem câmera espalhada por todo o país, então ele tudo vê e ele tudo sabe. Então não tem como você escapar dos olhos do Big Brother. E nesse filme existe um casal, né, Winston e Julian, que se apaixonam, contrariando toda a norma da convivência. Eles tentam se encontrar, se relacionar, aí já ficam mais como fora da lei. Né? Então tem todo o processo de perseguição que ele é criado. E isso daí veio acabar nesse primeiro filme aqui, chamado 1984, direção do Michael Anderson. Em 1984, esse filme aqui é de 1950, se eu não me engano. Aí, em 1984, fizeram outro, com Richard Burton como o grande irmão. E existem outros filmes também, que eu acho legal, interessante, quem puder assistir. O Pescador de Ilusões, que é com Robin Williams e Jeff Bridges. O Jeff Bridges é um radialista, onde recebe telefonemas da comunidade e dá aconselhamentos os mais estapafúrdios, né? Até que vai ocasionar a morte da esposa do Robin Williams. E aí, por essas coisas do roteiro, né, eles acabam se encontrando e o outro tentando se redimir, tenta ajudar o Robin Williams, Jeff Bridges. Né? Tem um outro filme muito bom, esse foi um dos primeiros que eu assisti, que me deu essa primeira noção do Big Brother, que é do pessoal do Monty Python. Na verdade, o Terry Gilliam é o
o diretor. Esse filme aqui, Brasil, ele trata dessa parte tecnológica, né, desse filme. Tem John Price e Robert De Niro como grandes protagonistas desse filme. A burocracia vivenciando. É interessante ver o filme. Quem puder ver. Chama-se Brasil. Filme. E um outro que é escancaradamente o Big Brother, quem assistiu o Show de Truman, né, com Jim Carrey, e tem o Christoph, né, que é o que vai ser o... Acho interessante isso aqui, porque o Jim Truman, ele é observado desde o primeiro momento que nasce, né? Quando está na gestação, tem uma câmera observando ele, e vem todo o crescimento. Cria-se em torno dele toda uma estrutura, né, cinematográfica, para ele ter a impressão que ele está tendo uma vida normal. E a partir de um certo momento, essa estrutura começa a desmoronar. Quando ele começa a se questionar, quando ele começa a perceber, né? E isso daí é uma coisa muito, muito interessante para você assistir e tentar perceber essa relação. Porque, na verdade, o Show de Truman é isso, né? É um grande reality show onde todo mundo vivencia o que Truman está vivendo. Torcem por ele, sofrem com ele, né? Todos os momentos que ele vai passando, desde a adolescência, enquanto é criança, os primeiros namoros, né? Até o momento final, que eu não vou contar aqui, onde ele, todo mundo assim, fica em êxtase quando ocorre. Esses daí são assim, algumas dicas, algumas formas de conversar sobre o que é o reality show, como pensar, e realmente é isso que você gosta de assistir. Caio, uma pergunta para você. Se você acha que esse seu programa é um reality show. Eu queria que você descrevesse um pouco o que você acha, que você tem em mente quando tem entrevistas com pessoas que não são, digamos, famosas, né? Estamos ficando, mas não são famosas e que falam de assuntos em que geralmente a gente não tem muito acesso à mídia, né? E outros pontos de vista. Então, eu queria saber, você acha que esse programa de entrevistas é um reality show? Bom, Márcio, eu acredito que essa sua questão ela é complexa. Primeiro porque a ideia que nós temos atualmente de reality show está mais ligada a um tipo de programa televisivo, onde se retrata as pessoas, o seu cotidiano, e não personagens fictícios. Falando de modo específico do canal de entrevistas, nós temos um outro tipo de mídia que é a internet, um outro meio de comunicação, melhor dizendo. E nesse sentido, nós retratamos sim o real, mas é um real um pouco diferente, é um real gravado, é um real estudado, não um real, digamos assim, natural, no sentido de que a gente foi lá e filmou tudo o que aconteceu, a reação, 24 horas do que estava sendo o que estava acontecendo. Penso que o canal seja uma oportunidade para todos nós aprendermos mais sobre novos conhecimentos, novas informações, sobre quem são essas novas pessoas que estão falando sobre esse tema. Enfim, acredito que eu sou a pessoa que mais aprende, porque eu tenho que pesquisar sobre o tema, elaborar questões, gravar, editar, divulgar. Então, a cada momento eu enfrento mais adversidades, novas informações, sugestões, críticas das mais variadas, e de fato está sendo um momento assim importante para mim, exatamente porque estou tendo a oportunidade de me autoavaliar, ver como falo, a minha postura, desenvolver mais
todas as habilidades que eu acredito que eu tenho. E muito obrigado aí por ter participado novamente conosco.